Olá, mais uma quinta-feira, nosso encontro fraterno, que delícia, esse encontro que toda noite, toda quinta-feira, vai nos aquecendo, e aqui nós temos certeza que nós vamos receber um pouquinho dos bálsamos da paz que tanto buscamos. Sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço. E, em especial, nosso amigo chegando aí, Jorge Elahá, coisa boa. Jorge Elahá, está nos ouvindo? Hoje o tema, então, é sobre a imortalidade da alma, e uma edição especial, 150º encontro, olha que edição boa, e tivemos a felicidade de ter aqui vocês todos e Jorge Elahá. Está por aí, Jorge? Se tiver, fala um oi para a gente te ouvir. Já entrou. Bom, ele está se arrumando, vamos lá. Esse encontro aqui, gente, aconteceu, esse projeto, na verdade, aconteceu de forma muito espontânea e natural, há quase 3 anos. Uma querida, né, mãe, hoje tornou nossa amiga, nossa irmã, que através da dor, do luto pelo filho, na época da pandemia, nos procurou. Aqui não tem preocupação com religião, né? Inclusive ela era ou é ainda de outra religião, mas nós não temos essa preocupação, porque somos todos cristãos, todos irmãos, não é? E com a vinda dela começou esse projeto, que outras mães vieram, parentes, amigos, com outros tipos de dores profundas da alma. Então, nós temos o atendimento individual, que é o atendimento fraterno. Isto pode ser feito a pedido pelo nosso WhatsApp, e também esse encontro semanal, para dar suporte, apoio, para que a gente receba o UP, né, para toda semana. Então, hoje, o tema é imortalidade da alma. Olá, Jorge! Está funcionando o microfone? Não está funcionando? Tá sim, tá tudo bem. Tá aí, olha que coisa boa, gente. Vamos ver, chegou. Seja bem-vindo, viu? Que alegria. Olha, a sala está repleta. Tem gente de Bertioga, tem tudo quanto é lugar, viu, Jorge? Não dá nem para eu falar aqui, viu? Márcio está aí, de Bertioga. A Rita, de São Paulo. Todos os amigos aí, queridos. Seu microfone está fechado, tá? Eu estou só dando boa Só noite. apreciando. Só apreciando. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Juliana, você está por aí? Estou aqui. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Juliana. Ai, meu Deus, eu só falo isso, ele já vai saber quem é. Obrigada, Jorge, por estar aqui. Viu? Legal. Muito feliz É mesmo. Maristela Gama. Ela e o marido. Sim, ela e o Gama. A Cissa e o marido, Jefferson. Meu Deus. Quem ficou na lojinha? Hoje a lojinha está virtual, né? Então vamos lá, vamos para a nossa prece. Então, todos unidos num só ideal de acalentar os nossos corações, pedimos a permissão para o nosso Mestre Jesus, que abençoe esta noite que já começou maravilhosa, com cada um de nós aqui com um compromisso de renovar nossa fé, de buscar conhecimento, através dessa doutrina maravilhosa que nos traz conforto para a alma. Pedimos também o auxílio de Maria de Nazaré, nossa mãe, que nos ampare nos momentos de dor, de luto, de tristeza, que sejamos sempre amparados pela misericórdia do Pai, que esta noite, certamente, já muito abençoada, nos traga o alívio que viemos aqui buscar e que ela dê frutos, que ela se espalhe além dos limites da nossa compreensão para levar auxílio também àqueles que um dia
entrarão nessa sala para buscar o apoio, buscar o conselho, o aconchego e o colo do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nos permita começarmos as reflexões dessa noite com a misericórdia do Pai e o amor de Maria. Que assim seja. Assim seja. Elahá, primeiro nosso abraço bem apertado, porque a gente sabe que você fez assim de tudo para estar aqui. Então, muito obrigada. Cirilo está na sala também. Fala legal. oi aí, bem. Elahá. Oi, Elahá, boa noite, querido. Oh, olha só. Ei, Super bem. Cirilo, esta semana eu resolvi fazer um iogurte de ameixa aqui em casa. Comprei o leite, comprei a ameixa, comprei tudo, fiz o iogurte, ficou muito bom. Mas faltou um pouco assim mais de doce no iogurte. O iogurte ficou meio azedinho. Adivinha com o que eu adocei? Rapadura. Com mel. Olha! Com mel dentro do favo. Nossa, que delícia. Um Bom favo. para cachorro. Que eu ganhei Olha, de quem... você. Ah, é? Olha, Álvaro entrando. Bom, gente, então, hoje, a gente tem aqui na sala a Cissa. Cissa, dá uma boa noite para nós, minha querida. Boa noite, pessoal. Espero que todos Seja estejam todos bem-vinda. bem. Muito obrigado por estar aqui presente. Estou muito feliz pelo convite. Nós também, viu, Cissa? Muito mesmo. Eu conheci a Cissa faz 8 dias, né? Através do Jorge Elahá e através do Márcio. E está sendo muito gratificante, né? Nós vamos ampliando aqui a família fraternal. E conversando com a Cissa, ela me contou que ela adquiriu a fé depois que o filho dela desencarnou, né? O filho dela, Gabriel. Então, eu convidei a Cissa para ela falar um pouquinho, né, da experiência dela, e em seguida o Elahá vai conversar conosco sobre a imortalidade da alma, tá bom? Cissa, por favor. Bom, eu sou a Cissa, mãe do Gabriel, esposa do Jefferson, o meu Jefferson. E como eu havia falado com a Rosana e com o Elahá, parecia que eu já pressentia que ia acontecer o desencarne do meu Gabriel, do meu menino, né? Porque há uns meses antes, eu via acordada, né, lavando louça, eu chorando em cima do seu caixão, e eu falava: Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça, né? E vou encurtar para não ficar muito longo. E aconteceu, né? Um sábado de carnaval, eu acordei, eu sou pouco de dormir, assim, não durmo muito bem à noite. Só que essa noite eu desmaiei. Quando eu acordei, pela manhã, primeira coisa, eu vim no quarto dele, que é onde eu estou agora, que eu ressignifiquei o quarto dele. Eu não fiz aquele altar, lógico, no começo, né, gente? A gente é mãe. Quando a gente devolve nossos amores, tem sofrimento, lógico, e é permitido a gente também chorar e sofrer, né? Sem aquele desespero. Eu chorei com desespero, sim, também me permitia isso. E hoje eu trabalho aqui, não deixei virar um altar. E eu vim aqui, e ele não estava, e ele não era de fazer isso, né? E eu me arrumei, coloquei a bolsinha de documento no braço, meu marido acordou assustado e falou: o que está acontecendo? O que que foi? Eu falei: aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa com o Gabriel, ele não está mais entre nós. Eu já sentia, meu coração de mãe ali já sentia. E quando estávamos saindo, ele já levantou rapidinho. A mesma cena do amigo dele, também chamado Gabriel, que vinha nesses relances, apareceu e falou: tia, aconteceu alguma coisa ali. E eu já sabia, né? Já tinha intuição. E, enfim, confirmou tudo. Ele faleceu faltando menos de um minuto para ele chegar na minha casa. Foi um acidente de moto. Ele tinha 20 anos de idade, meu único filho, meu companheiro,
Meu melhor amigo, meu melhor amigo. E hoje é tão interessante esse tema da imortalidade da alma, que a partir desse momento, sim, como eu falei, eu entrei em desespero, chorei, né, não tinha conhecimento, eu só sabia que existia um depois da morte. Fui acolhida e depois, né, corri lá no momento do acidente e eu pedia, porque naquele instante eu queria falar para o meu filho. Eu não era espírita ainda, mas eu tinha que eu para mim, eu tinha necessidade de falar para ele ali, que ele tinha que partir, que ele tinha que ir, que ele não era para ele ficar aqui nesse mundo, que ele precisava ir. Era a minha preocupação, dele ficar aqui, e sem saber de nada. E após disso, eu criei uma fé tão grande em Deus. Deus foi o meu melhor amigo. E aumentou tanto a minha fé, fui acolhida por pessoas maravilhosas do centro que eu frequentava, do centro que eu frequento hoje. Comecei a estudar, né. E o mais interessante de tudo, eu era uma pessoa depressiva, e quem cuidava de mim era o Gabriel, ele que me levantava da cama. "Bora mãe, vamos levantar, vamos tomar um banho". E eu não me permiti ficar na cama depois do desencarne dele. Eu não podia fazer isso, porque impressionante, 15 dias antes dele falecer, eu tive uma conversa com ele, né, e falei: "Filho, toma cuidado com essa moto, né, porque se você morrer, a mãe morre junto". Ele olhou bem nos meus olhos e falou: "Mãe, você não vai morrer, você vai continuar, você vai viver, vai sair um pouco dessa casa, vai ver o mar, a gente mora muito próximo à praia, vai ver o mar, vai viver". Vai continuar sendo essa mulher maravilhosa que eu tenho tanto orgulho. E vê se não me atrapalha do lado de lá, viu, veinha? Essas palavras do meu filho é o que não me deixou eu cair. Não me deixou cair, não me deixou entrar em depressão profunda, como muitas vezes eu tive, que ele me levantava. Ele não estava mais aqui para me levantar e eu não podia por ele, porque eu tinha essa preocupação, que eu não podia atrapalhar ele do lado de lá, como ele tinha me pedido. Então ele me confortou da própria partida dele. Ele continuou me dando força, né. E eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que esse carinho dessas visões que eu estava tendo, não digo espirituais, não sei se percepções de mãe ou se inconscientemente eu já sabia que a gente tem o planejamento reencarnatório, hoje eu entendo isso, né. Estava ali latente. E até ele parece que ele percebia que ele não ficaria muito tempo entre nós. Gabriel, ele não tinha prendimento material, ele não tinha apego com nada, ele tinha um par de tênis. Ele ganhou outro porque o patrão dele achou que ele era coitadinho, que ele não podia ter, e ele falava que não precisava. Eu ficava doida com ele, quando ele fazia limpeza no guarda-roupa dele, falava: "Ó mãe, fala para o pai levar na Pai". "Gabriel, pelo amor de Deus, meu filho, você vai ficar pelado, você já não tem roupa". "Mãe, eu tenho o suficiente". Então ele era muito desapegado, né. E ele sempre falava coisas assim, quando a gente falava sobre morte, e ele falava: "Esse é o propósito". E ele também não era espírita, ele não era espírita, então ele tinha um entendimento muito, assim, bom. E o pouco que eu tinha de entendimento, que eu sabia minimamente, eu tentava passar para ele também, né. E ele era muito, assim, espiritualizado. E eu vou falar para você, ele era um pouco teimoso também, ele era insistente, e eu vou dizer o porquê. Eu creio que seja por isso. Assim que o Gabriel desencarnou, eu comecei a ter sonhos, mas sonhos muito vívidos. A primeiro contato, assim, que eu tive com ele, eu conseguia sentir o cheiro dele. Ele sentou do lado da minha cama, eu senti o colchão, parecia muito real, o colchão abaixar e ele debruçou por cima de mim. E ele, toda vez que eu sonho com ele ou tem
essa imaginação que ele está realmente comigo, eu sempre vejo ele acompanhado de um espírito homem, mais alto do que ele. Gabriel era alto. Só que eu não consigo ver face, não consigo ver nada, né? E aí a pessoa falou foi a primeira vez que ele apareceu assim para mim, meio que sono, meio que dormindo, não sei identificar, mas foi muito forte. Ele falou: "A gente precisa ir, ela está acordando". E eu gritei, eu gritava, mas não saía voz, não saía. E ele precisou ir. Esse foi o primeiro contato com ele. Por isso que eu digo que ele era muito persistente, porque enquanto ele não tinha o que ele queria, ele não desistia. Então acho que eu brinco hoje, né, falo, eu acho que ele deve dar um trabalho para a espiritualidade, porque ele deve pedir tanto. E até porque o meu estado na época, hoje eu consigo falar sem chorar. Hoje eu consigo dar o meu depoimento, assim, do que eu passei. E sim, eu chorei muito, e eu ainda choro, eu ainda me permito. Só que eu não me desespero. E toda vez que eu choro, eu falo: "B, é só saudade. Fica quietinho aí, fica quietinho", porque eu tinha muita preocupação com ele, que eu estava atrapalhando. Então ele acho que pedia assim: "Deixa eu ir, deixa eu ir lá ver ela. Ela tem que saber que eu estou bem, porque senão minha mãe é muito neurótica", né, que eu muito controladora. E a gente vê que a gente não controla nada. A gente só tem que confiar em Deus, e entregar na mão dele. E ele foi tão generoso comigo, mas tão generoso, que esses sonhos foram como um refrigério para minha alma, para o meu espírito. E pelo estreitamento de laços que eu vi que não acabou aí, que não foi com o corpo físico que acabou. Pelo contrário, a gente ainda continua muito ligado. Sonhei com ele, depois o sonho mesmo, que eu sabia que era um sonho, ele estava meio triste, e eu falava: "Filho, é assim mesmo, aconteceu porque tinha que acontecer". E ele balançou a cabeça para mim triste, tipo: "Ah, eu queria ficar mais um pouquinho, né". Aí das outras vezes, eu sempre preocupada, muito preocupada: "Gabriel tá bem? Meu Deus, será que ele tá bem?". E eu falava muito assim: "Filho, pelo amor de Deus, segue os mentores de luz, os espíritos de luz, vai estudar", porque eu também comecei os meus estudos, onde eu fui muito bem acolhida. Não vou falar o nome de todos para não ser, né, esquecer alguém, mas todos eles, até os que estão presentes aqui, sabem o carinho que eu tenho por todos eles, que foi o meu muito apoio. Meu marido também foi apoio, muito apoio para mim também, muito essencial, porque ele também foi um baque para nós dois, né. E eu sonhei depois que ele estava melhor, ele sorria, e mesmo eu neurótica. Ele tentou entrar em contato com a minha prima, que não tem religião nenhuma, não acredita em nada, por 2 vezes. Na terceira vez, ela falava assim: "Ai, Biel, eu não quero escutar, não quero", no sonho, né. Aí ele fala: "Por favor, Ná, fala para minha mãe, ó, fala para ela". Eu bati a moto, senti uma dor na cabeça, mas foi muito pouca. E quando eu acordei, eu já estava no hospital. Ele tinha sido socorrido. E ela não sabe, não entende nada disso. E ela me contou, foi mais um refrigério para minha alma. Ele tentou para mim poder acreditar, porque por mais que eu tinha todos esses sonhos, essas esses carinhos, esse cuidado de Deus e da espiritualidade, sabe aquele São Tomé, né, a gente quer, tem que ver para crer. E aí cada ingestãozinha dessa me animava mais a continuar o estudo, a entender melhor, a me respeitar, respeitar o meu tempo. Procurei ajudar como eu pude ajudar outras pessoas. E assim, dói, gente, dói. Quem passou sabe. Mas quando a gente tem Deus no coração e a gente acredita e confia nele plenamente, não não há mal que dure para sempre. E no começo, quando as pessoas falavam para mim assim: "Vai passar",
Logo no começo eu falava: "Você tá louco", eu não falava, porque eu sempre fui muito educada. "Você tá doido, essa pessoa não amou, essa pessoa não sabe o que é doer, a dor de perder uma pessoa, o seu filho único, o amor da sua vida, a razão do seu viver, tá louco". E hoje eu falo: "Vai passar, a gente vai acostumar", né. E tive tantos sonhos, gente. Para encurtar, porque o Elahá também quer falar e a gente tá doido para escutá-lo, né. Tem muitas aconteceu muitas e muitas coisas. Outras pessoas sonharam, uma moça evangélica também, ela sonhou, nunca entrou na minha casa, ela descreveu a minha casa, ela descreveu como eu era pequena, e ela falou assim: "Ó, Deus pediu para falar para você que aquela menininha de cabelo curtinho, loirinho, que usava biquíni, ainda está aí dentro de você. E ela crê muito". E ela descreveu uma foto que nem muita gente da família sabe da existência dessa foto. Então, assim, Deus foi tão cuidadoso, tão generoso, né. E o último sonho mais real, assim, mais significativo que eu tive com Gabriel, ele se aproximou, foi como o do primeiro, muito real. Eu sentia sua pele, eu sentia seu toque, sentia seu cheiro, e tanto no sonho como nesse caso, ele também sempre acompanhado desse espírito homem, sempre. E aí ele pegou na minha mão e eu falei: "Oh, meu amor, eu te amo tanto, eu tô com tanta saudade". E ele falou: "Eu também te amo, mãe, eu também sinto muita saudade". Eu falei: "Nossa, filho, mas é tão difícil, né, tanta saudade que eu tenho de você". "Mãe, você só perdeu a mim, que você não me perdeu. Eu estou aqui, eu perdi todos vocês, mas a gen vai dar tudo certo". Deu a volta na cama, ajoelhou perto do pai, passou a mão no peito dele, fez um sinal, assim, de tristeza. Olhou para mim de novo e falou: "Mãe, se prepara, você vai passar por uma provação novamente, mas vai ficar tudo bem, fica tranquila, vai passar também, vai ficar tudo bem". Na semana seguinte, meu marido infartou, e eu tive que ir para uma outra cidade, eu não saio sozinha, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu não tenho mais, né, vamos se dizer assim, não pode dizer que eu tenho, né, então eu tenho muita dificuldade de sair sozinha. E eu tive que ir para uma outra cidade, cidade vizinha, ficar 11 dias tendo que andar sozinha, ele ficou na UTI, eu não pude ficar com ele no hospital, então eu tive que andar sozinha na cidade. E eu me virei sozinha, deu tudo certo, meu marido tá bem, graças a Deus, né. Então ele quis também me preparar para aquilo psicologicamente, porque sabe como que eu sou neurótica ainda. Então o cuidado dele que ele tem comigo, e essa insistência que eu falo, que a espiritualidade, ele deve ser muito insistente para poder me dar esses recados, né. E o último, tá bom gente, eu juro, prometo. Na mesma noite que eu sonhei com o Gabriel, minha mãe também sonhou, eles eram muito próximos, e ele mostrava para nós o que ele fazia no plano espiritual. O que ele estava ajudando lá, o que ele estava auxiliando lá, mas a gente não entendia nada, nada. Eu e minha mãe moramos no mesmo quintal, né, e a primeira coisa, uma foi correndo para contar para outra o sonho, e a gente falava a mesma coisa. Então, mais uma vez a prova que não acaba no sepulcro, continua. E é tão maravilhoso quando a gente começa a entender isso, que fica mais leve, o fardo fica mais leve, né. Eu sou grata a Deus, muito grata a Deus. Até letra de música, ele mandou uma música que eu nunca ouvi na minha vida, e aí falava muito sobre ele, que ele estava bem. E foi mais, sabe,
É o cuidado de Deus com a gente, mas a gente tem que permitir também esse cuidado chegar perto da gente. Não é fácil, como eu falei, no começo não foi fácil, nem um pouco. Mas aos pouquinhos, a gente vai trabalhando isso. E o Gabriel, mesmo depois da sua morte, ele me ensinou muito, muito, que a gente tem que ter fé, paciência e saber que tudo vai passar. E para as mãezinhas que estão aqui ainda tá passando por esse momento muito, muito ainda latente, que não conseguem, tenha fé, é o que eu tenho para falar para vocês. Acredite em Deus, porque ele não faz nada em vão. Ele dá força, ele nos dá ânimo para seguir. Estudem o evangelho, tente fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E quando precisar, chorem. Chorem. Chorem sim. Mesmo que seja um choro bem sentido, mas nunca com revolta, nunca com eu queria ele aqui. Não, eles estão melhores do que nós. Tenho certeza disso. Eles estão muito melhores do que nós e nos esperando o reencontro. E é isso, gente. É tanta coisa, mas é só um pouquinho da nossa história, né? Só um pouquinho. E que eu tenho certeza que eu vou reencontrá-lo. E eu tô fazendo o meu papel, tô fazendo a minha parte, tô tentando. Não é fácil, não é fácil. Mas eu melhorei muito, posso dizer, depois da partida do Gabriel como pessoa. Eu e meu marido, a gente estamos conseguindo um pouquinho da nossa reforma íntima. E ele é a nossa motivação, sempre. Muito obrigado pelo carinho de todos. Espero não ter falado demais. E é isso. Obrigada, Elahá, por ter. Eu não ia falar do meu filho aquele dia. Eu falei, eu não vou comentar nada. Mas o Elahá pegou. Eu estava na fila para receber o autógrafo dele ali. Ele falou: e você? O que tem para me contar? E foi automático. E falei um pouquinho do meu bebê. Muito obrigada, Elahá. Muito obrigada por essa oportunidade, Rosana. Muito obrigada a todos. E se eu puder ajudar em alguma coisa, estaria à disposição. Obrigada a todos os meus amigos também que estão aqui presentes, os que não estão presentes, tanto no físico e no espiritual, que eu sei que nós temos muitos, né? Só gratidão a vocês. E a Deus. Obrigada, Cida. Muito obrigada, Jefferson também. Gabriel, obrigada também, porque com certeza ele está aqui sintonizado, assim como os outros filhos dos outros que estão aqui, não é? Então, olha, nosso abraço, obrigada mesmo. Elahá. Oi, Rosana. Bom, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você, Cissa, que sua história é uma história incrível. É uma história fantástica, que daria um livro maravilhoso, daria um aprendizado fantástico mesmo, se você pegasse todo esse material que você tem e convertesse isso num livro. Nossa, você ia ajudar tanta gente. E você não precisa escrever o livro. Sabe como é que a gente faz hoje? Hoje a gente pega e grava. Grava. Aí eu vou gravar mais um pouquinho hoje. Pega todos os áudios e manda para a editora. A editora ouve os áudios, organiza a história de uma maneira sequencial, transforma a fala em texto e publica o livro. É assim que faz. A gente não está mais escrevendo livros. As editoras estão transcrevendo e tirando a oralidade daquilo que a gente oferece. Então, fica aqui uma dica, né? De repente, a gente até consegue alguma coisa para que essa história chegue a mais pessoas. Porque é uma história muito bacana. Ela tem todos os ingredientes consoladores que a gente precisa. E eu queria começar a conversa nossa hoje falando de um documentário que eu assisti e que eu achei muito interessante. Já faz um tempo. Estava passando na TV fechada, não era na TV aberta.
E aí, vários documentários, tinha um documentário lá chamado Vida Após a Morte. E eu resolvi assistir. Um documentário feito nos Estados Unidos, não tem nenhuma relação com o espiritismo, Kardec nem é citado nesse trabalho todo. E deve ter ali, eu acho que umas 20 histórias que estão reunidas sob esse título. Tem histórias de mediunidade, tem histórias de fenômenos, de experiências de quase morte, tem histórias de todas as naturezas ali. E tem uma que me chamou muita atenção e eu queria repartir com vocês essa história que eu tive a chance de conhecer nesse documentário. É a história de uma médica que era uma pessoa que não acreditava em Deus. Ela era uma médica americana, avessa a tudo aquilo que é espiritual, religioso, ela tinha muito interesse por isso. E essa moça, ela vai fazer uma aventura de caiaque. E na medida em que eles descem a corredeira de caiaque, o caiaque dela vira de cabeça para baixo. E quando o caiaque virou, ele não desvirou mais, sabe? Ele ficou de cabeça para baixo mesmo. E ninguém conseguia desvirar o caiaque. E ela se afoga e ela, entre aspas, morre ali na corredeira. Os amigos, então, arrastam o caiaque para a margem, retiram ela de dentro dele e começam a fazer respiração boca a boca, massagem cardíaca. Ela não reage. Ela está morta. Mas eles insistem durante muitos minutos. Ela fica muito tempo desacordada, mas muito tempo. Até que depois de muita insistência, muita massagem, muita tentativa de ressuscitá-la, eles alcançam o resultado. E essa moça que estava morta, volta a respirar, volta a viver e vai contar das histórias que ela vivenciou durante o período em que ela esteve na condição que a gente poderia dizer que é uma condição de morta. O que ela vai contar para a gente? Ela conta que quando chegou o momento da morte, ela se sentiu saindo do corpo. Ela sentiu deixando o corpo, mas viva, e ela começa a ficar muito impressionada, porque ela não acreditava em nada, e de repente ela estava tendo uma experiência inimaginável. E essa experiência inimaginável que ela tem é uma experiência incrível, porque ela começa a falar que na direção dela se aproximam seres extremamente evoluídos que a envolvem e ela se sente muito bem recepcionada por eles. E eles começam a conversar com ela, e ela começa a perguntar, e eles começam a responder. Então, ela tem resposta de muitas das perguntas que ela fazia da vida, do entendimento das coisas. Ela vai sendo, digamos assim, instruída por esse grupo pequeno de espíritos que conversam com ela. E dentro da conversa que ela tem com eles, eles contam para ela uma coisa que a deixa profundamente impactada. Ela ouve aquilo e ela absorve a intensidade daquele assunto, fica meditando quando ela está ali pensando sobre todas essas coisas, ela se sente puxada de volta para o corpo, como se um ímã tivesse sido ativado e ela querendo ficar, porque estava muito bom o lugar onde ela estava muito saborosa a experiência que ela estava tendo, ela é puxada para o corpo e desperta na beira do rio, tossindo, porque os amigos haviam conseguido êxito e trazido de volta a médica para o corpo. Ela fica profundamente impressionada e conta para as pessoas o que ela viu, o que ela experimentou, as emoções que ela viveu, e ela fica muito impactada. E ela diz que essa experiência de quase morte mudaria a vida dela para todo sempre. Ela diz assim: depois dessa experiência, eu compreendi que sim, que existe vida após a morte. Compreendi.
Porque eu me vi do lado de lá, é real, eu conversei, eu senti, eu percebi as conversas, as perguntas, as notícias, as coisas que eles me revelaram, eu guardei todas dentro de mim. E minha vida mudou profundamente. Passei a ter menos apego às coisas materiais, redefini meus objetivos de vida. Refiz os meus objetivos todos a partir do momento em que essa experiência aconteceu comigo. A partir daí, ela seria uma pessoa diferente, não era mais ateia, tinha certeza da imortalidade e conduziu a vida dela com razoável equilíbrio e coerência com aquilo que ela experimentou. Muitos anos depois, ela recebeu uma notícia. Ela estava trabalhando e deram a notícia para ela. Seu filho, de 18 anos, acaba de sofrer um acidente e morreu. Quando ela ouve a notícia, ela olha para a pessoa que dá a notícia a ela e diz: eu já sabia. Quando eu me afoguei, eles disseram para mim que meu filho, quando fizesse 18 anos, iria desencarnar. Eu conversei, inclusive, com aqueles que iriam recebê-lo. Meus parentes estavam lá. E disseram: seu filho vai crescer. E quando tiver 18 anos vai desencarnar e nós iremos recebê-lo. E nós estamos dizendo isso para você, porque quando esse fenômeno acontecer, para que você não se desequilibre, não se desorganize, não se desestruture como pessoa, você precisa dessa notícia, para que quando ela chegar, você possa dizer: eu fui avisada, e isso não me impacta tanto porque eu sei que existe vida após a morte, eu sei quem vai recebê-lo, eu sei o que acontece conosco do outro lado. E aí, ela vai ao encontro do filho, o filho realmente havia desencarnado, e mesmo tendo essa experiência, que é talvez a experiência mais amarga da existência, o sepultamento de um filho, a compreensão nítida dela de que a vida continua retirou todas as possibilidades de que isso a fizesse uma pessoa profundamente infeliz e destruísse a vida dela. Então, a experiência de quase morte, ela tem sido avocada como sendo o grande instrumento da atualidade para falar sobre a imortalidade da alma. A gente já teve muitos instrumentos para falar de que a vida continua. Evidência, audiência, materialização, cartas consoladoras. Mas essas mediunidades, elas estão muito próximas da mesa mediúnica espírita, da doutrina espírita. Então, as cartas consoladoras, a materialização, a vidência, a audiência, elas acabaram ficando como uma espécie de comprovação que é olhado com uma certa estranheza pelo fato de ela já estar dentro de um ambiente que deseja dizer que aquilo é verdade. Então as pessoas dizem: não, essas cartas aí, não, essas materializações aí. Por quê? Porque elas ocorrem dentro do ambiente onde as pessoas que estão inseridas nele, pelo menos na atualidade, elas participam desses movimentos e já possuem a crença de que aquilo é verdadeiro. Então, o que está chamando muita atenção das pessoas hoje, mas muita atenção mesmo, são as experiências de quase morte. Porque essas experiências, elas não estão acontecendo e sendo pesquisadas por espíritas. Aí é que está o detalhe. Quem está pesquisando as experiências de quase morte e tirando as conclusões de que elas são reais, são, na verdade, estudiosos. São cientistas materialistas europeus que não têm o menor interesse de comprovar que isso é verdadeiro. Muito pelo contrário, eles querem desconstruir toda a ideia de que o espiritual seja real. Então, o que é que está acontecendo hoje? Livros e mais livros de pessoas de diversos países, de pessoas que não têm a menor vinculação com os aspectos da espiritualidade,
estão publicando os seus resultados sobre esse fenômeno chamado experiência de quase morte. Eu não sei se todos sabem o que significa esse conceito, mas a experiência de quase morte é o fenômeno através do qual a pessoa perde a consciência, o cérebro deixa de ser oxigenado, e se ele não tem oxigênio, ele não tem lembrança, ele não consegue armazenar, e depois a pessoa volta daquela morte que ela teve, um processo de ressuscitação, e ela lembra de fatos acontecidos durante o período em que ela esteve desacordada, e que, segundo a ciência, não é possível que ela lembre, porque o cérebro estava inativo. Então, muitas histórias, muitas estão sendo... Hoje, o Paulo quer que eu conte uma história aqui da dentadura. Eu vou contar. O sujeito... Isso eu ouvi... Quem estava contando essa história? Alexander Moreira. Alexander Moreira, ele é espírita, mas é um pesquisador da área, e ele é uma das pessoas mais reconhecidas hoje no mundo na área de experiência de quase morte. Mas ele não é o único. Na verdade, existem vários pesquisadores, e quanto mais isento esses pesquisadores forem, melhor, porque assim a gente garante a isenção científica e a precisão daquilo que se busca. Então, o Alexander Moreira, entre os vários casos de experiência de quase morte que estão relatados nos livros, ele contou a história de um cara, ele sofreu um acidente na via, o carro dele teve um acidente e ele ficou desacordado na rua. Então, a ambulância chegou, os paramédicos vieram, recolheram o corpo dele, ele estava morto. Então, eles levaram esse cara morto para dentro da ambulância e começaram a fazer massagem e tentando ressuscitar, e faz todos aqueles procedimentos. Eles tinham que passar um tubo na garganta dele para poder facilitar a aeração. E estava com dificuldade para conseguir passar o tubo não entrava aí, conseguiu passar o tubo. O problema é que conseguiram passar o tubo e aplica a injeção e dá a massagem e faz os procedimentos, desfibrilador, todas as tentativas, e o cara não voltava, e eles ficaram um tempo grande tentando retorná-lo, até que conseguiram. Quando ele respirou, voltou, ele voltou, vamos embora. Levaram o cara para o hospital. Ele foi para o hospital, foi internado, e no dia seguinte, quando ele acordou, estava um enfermeiro dentro do quarto, arrumando as coisas para ele. Aí ele disse para o enfermeiro: eu queria falar com você. O enfermeiro disse: pois não, diga. Isso é o seguinte, foi você que me atendeu ontem lá quando me tirou do chão. E eu queria pedir para você pegar minha dentadura de volta, que ela está lá na ambulância. Ele disse: que dentadura, rapaz? Sua dentadura. Quando vocês foram passar o tubo, não passava na minha boca o tubo. Então, você tirou a minha dentadura e aí passou o tubo. Só que você abriu a segunda gaveta do armário que estava dentro da ambulância e colocou a minha dentadura dentro da segunda gaveta. E quando nós descemos, você não pegou a minha dentadura de volta, ela deve estar lá dentro. Eu queria que você pegasse de volta para mim. Eu estou sem dente. Aí o enfermeiro disse para ele: mas você não pode lembrar disso. Você estava morto. Você estava morto, como é que você lembra que era eu? Lembra da dentadura, lembra da gaveta? Não, mas eu lembro, mas não pode, você estava morto. Mas eu vi você, eu vi tudo. E é essa pergunta que não tem resposta. O que a ciência oficial tem falado sobre isso? O que eles dizem sobre isso? Eles não falam de espírito. Eles não falam de imortalidade da alma. Eles dizem o seguinte: nós sempre acreditamos que o cérebro fosse o lugar onde a memória fica armazenada. Mas as experiências de quase morte estão nos dizendo que o cérebro, mesmo inativo, o indivíduo tem memória. Então nós estamos concluindo que essa memória fica armazenada num outro lugar que não é o cérebro.
Porque o cérebro apagado, sem nenhuma atividade que representaria absoluta ausência de memória, de lembrança e de pensamento, consegue pensar e consegue até lembrar, armazena a informação, não sabemos onde está armazenando, mas os nossos conceitos devem ficar na nuvem, provavelmente, né? Os nossos conceitos clássicos de onde que a memória é armazenada precisam ser revistos, porque não é possível, com a teoria clássica que a gente tem de armazenamento da memória nas células do nosso cérebro, já não responde mais às pesquisas modernas que se tem. E quando se fala de experiência de quase morte, não é só um caso, não. Tem centenas. A Samia tem um livro aqui que tem 142 casos de experiência de quase morte. É muito caso. E tem vários e vários, e cada vez mais gente pesquisando. Isso vai ser uma verdadeira revolução no pensamento da criatura humana. Porque as pessoas serão obrigadas a reconhecer que tem alguma coisa na nuvem aonde fica armazenada a memória. O cara vê, diz, não, eu via meu corpo. Então, a primeira grande notícia que eu trago com relação a essa questão da experiência de quase morte é a imensidão de casos que estão surgindo e os vários pesquisadores isentos, materialistas, que estão debruçados sobre esse fenômeno, tentando decifrar esse enigma e tentando entender o que está acontecendo. Por que a gente está tendo essas experiências e o que significa isso? A ciência vai ter que se reorganizar para ela conseguir, ela vai conseguir explicar esse fenômeno tão singular que a gente está vivendo. Então, essa é a primeira grande notícia que eu tenho. Multidão de casos de quase morte estudadas por diversos cientistas fora do ambiente espírita e com o interesse de fazer realmente uma interpretação muito mais efetiva, joga fora, muito mais efetiva de tudo isso. Agora, existe uma segunda notícia que eu acho que é melhor do que a primeira. O que a gente tem de notícia dos relatos dessas experiências de quase morte? Os relatos dizem o seguinte, que a grande maioria dos casos, para não dizer a quase totalidade, mas é uma quantidade muito expressiva, narram experiências felizes após a morte. Tá? Eu não sei de onde o movimento espírita tirou essa coisa de gemessão, que fica dizendo que vai todo mundo sofrer, que nós somos um monte de sofredor, que vai todo mundo para um umbral, que vai ter sofrimento. Na prática, isso não tem acontecido. As pessoas que são espíritas e que desencarnam como trabalhadores e que reaparecem na mesa mediúnica dos nossos centros, não falam de umbral, não falam de trevas, não falam de sofrimento, falam de hospital. Estou no hospital, recuperando, complicado se readaptar. Daqui a um tempo eu vou estar melhor, já poderei vir para colaborar. Hoje eu ainda não posso. Então, o que tem se apresentado como típico desencarna, um grupo de pessoas vem, captura esta pessoa e a conduz para um lugar bom. E essa tem sido uma sensação muito recorrente das pessoas que relatam suas experiências de quase morte. Alguns dizem, na minha experiência de quase morte foi horrível, fui lá para um local horrível, não vi túnel de luz nenhum, vi sofrimento, dor, gritaria, eu queria fugir daquilo. Então, há realmente um grupo que tem um quantitativo ainda que menor, de pessoas que relatam sofrimento depois da morte. Mas a grande maioria vem contar para a gente que, na verdade, eles, ao se depararem com a vida após a morte, se depararam com o aconchego dos amigos, dos parentes, dos queridos que os recepcionam do lado de lá. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a sorte dos nossos e a nossa própria sorte, achando que nós estamos marcados para uma história muito infeliz no mundo espiritual. Nós temos um livro
de Dona Ivone do Amaral Pereira, chamado A Luz do Consolador. Deveria estar ali na minha estante, mas ele se movimentou sozinho. Então, o livro A Luz do Consolador é uma obra de Dona Ivone que ela escrevia cartas. Tá aqui. Ela respondia, as pessoas escreviam para a FEB e ela, então, respondia às cartas através de uma coluna no Reformador que ela se assinava como Frederico. Ela usava o nome como se fosse um homem. Que é o nome do Frederico Chopin, ela usava o nome dele, de Frederico. E esta obra, A Luz do Consolador, ela tem um capítulo dedicado a este assunto, chama-se Os Segredos do Túmulo. Na minha obra aqui, é a página 142. Esta aqui, ó. Os Segredos do Túmulo. Esse livro, essa mensagem, Os Segredos do Túmulo, uma mensagem curta, tem 10 parágrafos, mas ela vai falar para nós coisas muito interessantes. Eu vou até ler. Ela diz assim, ó. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ele se compenetra da sua situação. Esse é o primeiro parágrafo. Então, tem gente que vai ficar bem e tem gente que não vai ficar bem. Mas ela diz que é o homem de bem. Mas olha o que ela diz no parágrafo seguinte. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal, eu vou ler de novo, indivíduo de vida normal, vida normal, vida normal, entre parênteses, não precisa ser nem mesmo um abnegado, ou seja, não precisa ser uma pessoa normal. Esta pessoa normal tem o seu despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual. E somente os criminosos, os sensuais, os que viveram da matéria pela matéria, e alguns tipos de suicidas, é que passam por penosos fenômenos acima citados. Então, o indivíduo normal, ele não tem como perspectiva passar por uma desencarnação penosa. E aí ela dá a fonte na qual ela diz isso. Porque existia um pesquisador italiano chamado Ernesto Bosano, ele fez 2 obras. A Crise da Morte, A Crise da Morte. E o outro, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Então, são duas obras em que Ernesto Bosano vai olhar a morte e verificar como que esses espíritos relatam sua própria desencarnação. E neste livro, é nessas 2 obras que o Ernesto Bosano diz que, aí, o que ele diz lá? Eu vou ler. Diz que o indivíduo de caráter normal desperta tranquilo e até feliz. E que, portanto, o abnegado, sendo superior à pessoa normal, certamente melhor ainda terá o seu despertar. Então, veja que isso é muito significativo para essa nossa visão de que os espíritos, eles vão passar por um processo de sofrimento inevitavelmente. Então, essa leitura que a gente tem aqui, ela é perfeitamente consentânea com as experiências de quase morte, nos trazendo 2 grandes consolações. A primeira, que a imortalidade da alma é uma realidade. Sim, os nossos entes queridos vivem. E a segunda é que, além de eles estarem vivos após a morte, a condição mais esperada para o desencarne das pessoas normais é ser acolhido em paz e ter um despertar tranquilo do lado de lá, na presença de seus entes queridos. Um despertar tranquilo não significa que a pessoa vai estar perfeita, ela vai estar com doença, com dor, com isso, com aquilo, mas num hospital, colhido, amparado, envolvido, cuidado por indivíduos que gostam, que o amam, que fazem parte da sua história de vida.
Eu não estou falando mal de ninguém, não, tá? Mas vocês talvez já tenham ouvido falar de uma cantora que desencarnou agora no início do ano, chamada Elza Soares, a esposa do Garrincha. Ela não era, eu não estou falando mal dela, não, mas ela não era uma vida de perfeição, não era uma mulher de uma elevação espiritual. Ela tinha muitas dificuldades, levou uma vida muito difícil, tinha uma forma de enxergar a vida de uma maneira muito pragmática. Então, ela não é assim um exemplo para dizer, ai, mas aquela mulher, ela era de um desprendimento, ela era de um amor. Não, ela era uma mulher normal, com seus erros, seus defeitos, suas crises, seus problemas, em que pese ter sido uma pessoa até famosa, muito mais pelo casamento com o Garrincha do que propriamente pela própria vida dela, né? Ela acabou sendo uma pessoa assim que viveu no meio artístico, mas ela não era alguém que a gente possa dizer, gente, essa mulher é uma pessoa absurdamente incrível. E ela desencarnou recentemente e a filha dela deu uma declaração na televisão quando ela desencarnou. Eu estava com ela no quarto. Nós estávamos juntas e de repente a gente estava conversando, ela parou a conversa e disse, minha filha, a gente vai ter que se despedir, porque eles chegaram para me buscar. Eu estou indo. Isso não é lindo, Cirilo? Isso não é espetacular você saber que sua mãe está indo e que já chegou o pessoal que veio buscá-la, os amigos? Eles já estão aqui. Foi fantástica essa experiência dela. Eu tive recentemente uma história também perto de mim, de um companheiro que ele era da aeronáutica e ele ficou muito doente. Muito doente. E, em função do avanço da doença dele, não tinha mais perspectiva de cura, ele estava com câncer no pâncreas, situação muito complicada. Então, a família resolveu chamar os filhos já adultos. Ele já estava com bastante idade, e os filhos eram todos adultos, casados, todos filhos adultos. E os filhos adultos vieram para ver o pai. O pai, numa situação assim bem difícil, já no processo da desencarnação, os filhos chegaram. Entre os filhos, há um que não é espírita. Nenhum deles é espírita, mas tem um que, mesmo não sendo espírita, é muito médium. Muito médium e não é espírita. Filho mais velho dele. Filho mais velho chegou, entrou no quarto aonde estava o pai, a esposa do pai, que não é a mãe dele, alguns amigos e tal. Todo mundo sentado lá, de repente o filho mais velho perguntou para a esposa dele por 3 números. Eu vou chutar, os números não são esses, eu vou chutar. O rapaz virou-se para a madrasta e disse, quem é 17, 140 e 132? O que são esses números? Aí a mulher dele disse, não sei. Se eles estão aqui no quarto e estão dizendo para falar para o meu pai que eles estão aqui. Aí ela disse, então deixa eu anotar os números. Quais são os números? Aí disse, é o 17, 130 e tanto, e o 100. Deu 3 números. Um baixinho, um número baixinho, e outros números mais elevados. Um número era bem perto de assim, 17, 11, um negócio baixinho, e o outro era 100 e pouco, 100 e tanto. Ela anotou e esperou o marido, que aí estava naquele processo, acordar. Acordou bem debilitado, ela disse, olha, o teu filho esteve aqui, deu uma saída, mas ele volta. Ele disse para mim que tem 3 números que estão aqui contigo, como se fossem pessoas, mas eu não sei o que significa, mas ele mandou te passar os números. Aí deu os números para ele, ó, é o 17, o 100 e tanto e o 100 e tanto. Aí disse, o 17 era o meu comandante quando eu era cadete. Ele está aqui? Isso aí, ele disse que ele está aqui. Que legal, gostava muito do meu comandante. E quem são os outros 2? Aí ela deu os nomes dos outros 2. Eram meus maiores amigos na academia. Todos 3 já morreram. Então eles vieram me buscar. Que legal.
Então veja a compreensão e a legitimidade do fenômeno, porque o menino não tem nada a ver com isso, ele nem sabe o que são esses números. Nem a esposa, quer dizer, a esposa também não sabia que número era, o filho também não sabia, mas ele disse, é o 17, meu comandante. Então, para você ver como a imortalidade está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Nós somos muito abençoados por podermos ter essa janela para nos debruçar nela e enxergar a continuidade da vida. Porque existe muita gente desesperada hoje. Existe muita gente que não vai dormir. Não vai dormir. Porque o filho desencarnou e a pessoa não tem a menor perspectiva de consolo. A vida de muitas pessoas será destruída em função dessa história. Na minha terra, lá em Porto Velho, aconteceu uma coisa muito interessante. O último caso que eu vou contar. 2 rapazes foram para a noite se divertir. E na volta, um deles pegou carona com o outro, que estava bêbado. O motorista estava bêbado. O rapaz talvez estivesse também, muito provavelmente. Os dois entraram no carro e o motorista, embriagado, atravessou um sinal vermelho na madrugada de Porto Velho, 5h30 da manhã. Ele atravessa o sinal vermelho e um ônibus vem no sentido contrário às 5h30 da manhã, não vai ter ninguém na rua. Ele pega o carro de cheio do lado, não do motorista, mas do carona. Ele esmaga o menino que morre instantaneamente. O carro se desgoverna, bate numa parede, o motorista sai andando e o rapaz faleceu. Muito difícil essa situação, porque quem conduziu e produziu o acidente está vivo. E o que pegou a carona desencarnou. A mãe se desesperou. O pai não falava nada, ficava assim. Só os olhos ele mexia. E a mãe dizia, meu Deus, meu filho, meu Deus. E o pai não falava nada. E a mãe dizia, meu Deus do céu, como vai ser minha vida sem meu filho, meu Deus. Uma situação extremamente difícil. Extremamente difícil. E lá no Centro Espírita, a gente tentou ver se a gente podia ajudar alguma coisa, porque eles haviam ingressado no movimento espírita 6 meses antes. Estavam começando a entender espiritismo quando tudo aconteceu. E aí, na tentativa de nós conseguirmos um contato, veio uma mensagem. Depois de uns meses, não foi imediato, uns 6 meses depois, eu acho, veio uma mensagem para eles. Disse, olha, essa mensagem é para vocês, chegou, acho que é do filho de vocês, então passou para a mãe. A mãe leu e disse, pode ser meu filho, só que tem umas coisas aqui que não batem. Né? Disse, por quê? Disse, por que ele está dizendo o seguinte? Ele está dizendo que a gente precisa entender que Deus tem os desígnios dele e que se eu desencarnei é porque havia uma programação para isso e que querer se vingar não faz o menor sentido, porque ele foi só um instrumento para que isso acontecesse. Se não fosse ele, eu desencarnaria por outra via, mas nesse período era a janela da minha desencarnação. Aí o rapaz perguntou, e qual o problema? Eu disse, porque ninguém em casa tem interesse de vingança. Ninguém tem isso. Mas tudo bem. Eu vou levar. Levou para casa, chegou em casa. Aí disse para o marido, eu recebi do centro uma mensagem que veio do nosso filho para nós. Disse, uma mensagem? Eu estou tão descrente desse negócio depois que o nosso menino desencarnou, não quero nem saber disso. Disse, mas olha só, deixa eu te mostrar. Mensagem até legal, mas ela fala aqui de vingança. A gente não se vingar.
que isso ia atrapalhar nós, a ele também, e o outro. Essa parte eu não entendi, quer dizer, fala dessas coisas, mas não tem sentido. E o marido respondeu para ela: sou eu que vou matar o rapaz que fez o acidente. Eu já comprei até a arma. Eu estou estudando a rotina dele. Porque a minha vida não tem mais sentido sem meu filho, então eu vou destruir a vida dos pais dele também, eu vou matar esse cara. Abriu a gaveta e mostrou para a mulher a arma. Tá aí, ó. Já comprei a arma para matar o rapaz. E aí, de posse dessa revelação, se percebeu que realmente ele veio providencialmente trazer uma notícia para que o pai não se comprometesse. E aí foi quando, então, a mãe entrou intercedendo. Meu filho, não está percebendo que essa mensagem é mais para você do que para mim? Ela está dizendo para você não se comprometer? E ninguém estava sabendo se tinha comprado essa arma. Como é que poderia? E aí acabou que não aconteceu, ele não matou ninguém. Mas ele não se reorganizou mais. Ele é uma pessoa muito, muito abatida. A esposa não, a esposa se refez. Se reorganizou, sofreu muito, mas ela se reorganizou. Criou até um grupo de luto. E assim, a imortalidade da alma, ela ronda as nossas vidas, e se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai perceber muitos dos sinais que ela deixa para nós, para que a gente não tenha dúvida de que a vida continua. Rosana. Obrigada, Jorge. E realmente esses relatos todos, não é? Fazem com que nós pensamos, raciocinemos também, né? E vai ao mesmo tempo aliviando o coração, não é? E Jorge Larra, que alegria aqui, obrigada por esse momento, viu? Uma sala que todo mundo agradece. E nós temos também aqui amigos, né, que vieram abraçar. Rafael Siqueira está na sala, viu, Jorge Larra? Fala um oi aí, Rafael, por favor. Ele veio trazer uma saudade. Jorge, meu pai espiritual. Meu filho, meu Deus, que legal. Que bacana ter você aqui. Que Pois joia. é, a Rosana me disse que você estaria, falou, vem cá fazer uma surpresa para ele, e eu estou. É porque geralmente o Jorge é que faz surpresa para os oradores quando vem, né? Fez isso com a Elza Missano, com a Ana Tereza, fez com... Quem mais que ele fez mesmo, gente? Ana Tereza, Elza Missano e a Cris Mascarenhas. Aí hoje o Rafael vem fazer para você. Olha lá, Olha quem está aqui comigo, ó. Oi, minha linda! Oi, então, oi! Ficou com vergonha. O serzinho. Paulo Inter também está na sala. Fala uma boa noite aí, Paulo. O Paulo eu vi. Acho que ele está aí. Boa noite, meus queridos. Aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Tudo bem contigo? Beijo para você, Cirilo, Juliana, Rita, Maristela, os corações amigos aqui. Um beijo para todo mundo. Boa noite para todos vocês, viu, gente? Gente, olha, especial porque o Rafael também virá no grupo, Paulo Inter também. Nós estamos aqui, olha, vou falar rapidinho, para 5 de dezembro, Thiago Roosevelt, a Célia Diniz, Carlos Campetti, Geraldo Campetti, o Rony, Saulo Silva, Jefferson Vasques, o Paulo Inter que está aí, e o Rafael Siqueira. Já são os que a gente já combinou aqui para estar no nosso encontro. Então... Ainda bem que eu vou vir antes do Rafael, né? Para não passar vergonha. Imagina. Ai, gente, é muito bom. Que alegria que nós possamos estar sempre reunidos em nome de Jesus, que acalanta tanto a nossa alma, e que vocês recebam esse abraço de cada um aqui, esse esforço desses nossos irmãos que trabalham tanto pelo bem e que vieram aqui. Olha lá, até um desenho dela, olha que linda, obrigada. Mandando desenho aí, gente. Isso é manifestação de carinho, não é? E a gente está assim emocionado, vários momentos aqui, recebemos amigos espirituais também, que tanto nos acalantam,
Então, Ô, Bem. Rosana, ela fica Bem. desenhando, Rosana, enquanto eu estou ou participando das lives ou fazendo as lives. Então, hoje ela escreveu um livrinho aqui, Rosana. Aí ela está nossa, mostrando para vocês aqui, olha só isso. Ah, Ela Deixa- faz um deixa- desenho e vai deixa eu fazendo um pôr, deixa eu pôr livrinho. você na tela maior, peraí. Olha isso, Vamos Rosana. ver. Vamos ver. Isso não é escritura, isso é psicografia, Rafael. Olha só! Olha, está Mas fala o que escrevendo. você escreveu Olha! aqui, filha. Ó, ela escreveu assim, ó: compartilhar faz acender a chama do amor e faz com que o nosso coração fique feliz. Olha isso. Olha, gente. Qual o nome dela, Rafael? Chama Clara. Clara, São Francisco, verdade, Clara. Essa aqui ela fez um fundo do mar, olha isso. Ai, que lindo. Os bichos do mar te amam, por isso não podemos jogar lixo no mar e nos rios, e também por causa da vida deles, né? Muito linda. Clara, que linda, obrigada. Mas que ela tem? Ela tem 6, ela. E aqui, ela desenhou Jesus aqui embaixo, ó, que ama todas as pessoas, olha só. Aí ela desenhou pessoa de cabelo comprido, desenhou pessoa de óculos, desenhou pessoa de todos os jeitos. Ela tem 6 anos. Tem 6 E ela anos. escreve com toda essa perfeição, que incrível. Jesus chegou na Terra, Jesus chegou na Terra. Gente, olha que lindo. Agora manda um beijo, filho, vem cá. Beijo, Clara. Manda um beijo. Obrigada, viu? Ai, que presente lindo. Muito bom. Ai, gente. Ai, a gente queria continuar aqui, viu? Com certeza. Que sala linda, maravilhosa. Que a Espiritualidade está nos dando de presente. Que possa aquecer cada coração aqui presente, amenizando a dor, trazendo para vocês o consolo e a esperança. Que Deus abençoe a todos. Rafael Siqueira, meu querido, você poderia fazer a prece para a gente? Vamos fazer a prece, então. Nosso Mestre Jesus, como é bom estarmos aqui. Como é bom saber da sua presença entre nós. Como é bom, pelas vias da doutrina espírita, não só sabermos, mas termos certeza da imortalidade. Abençoe a cada um de nós que palmilhamos as estradas do mundo na busca do teu amor. Ensina-nos a trabalhar no bem, a ser cada dia a nossa melhor expressão e transforma-nos, Senhor, em instrumentos da tua paz. Muito obrigado por tudo. Abençoe esse grupo de amigos, os propósitos que aqui estão idealizados na busca da caridade. Abençoe o Jorge, a Rosana, o Cirilo. Abençoe a nossa cachorrinha que hoje partiu para o plano espiritual, a Ziva. Abençoe a cada um de nós, Senhor, e dai-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Assim Elahá, muito Cirilo, obrigada. lembrei da cachorrinha, Cirilo. A Ziva era o nosso amorzão, né? E a gente lembra sempre de você, viu, Rafael? O Rafael esteve aqui na nossa casa e nós tínhamos, à época, 4 cachorros. A Ziva e mais 3. 2 de grande porte, a gente costuma prender por conta de ser de grande porte. A Sky, que é uma Rottweiler, e a Cuca, que é uma Border Collie. E em determinado momento, o Rafael sumiu, né, Dani? Cadê o Rafael? Onde está o Rafael? Era a pergunta que não podia ser calada. Rafael estava lá no cantil, conversando com as minhas meninas e dando passe nas minhas meninas. Ô, Rafael, a gente lembra de você todo dia, viu? Beijo, abraço, aperto de mão, meu amor. Gente, boa noite.